Muitos cristãos vivem, embora que estando em Cristo Jesus, uma vida vazia, onde buscam de modo desenfreado por validação e vivem crises de ansiedade, depressão, síndrome de pânicos e muitas outras doenças emocionais do século. Esses problemas, e não só, estão, na maior parte das vezes, enraizada na falta de conhecimento que muitos dos crentes ou cristãos têm a respeito da sua identidade segundo a palavra de Deus. Hoje, nós vamos partilhar um pouquinho sobre a identidade cristã, a identidade de todo cristão. Hoje nós falaremos especificamente sobre a identidade distorcida. Eu que falo para si, sou o Paulo Serrão Sebastião, pregador ou mestre na palavra do Senhor por aproximadamente 8 anos que eu venho ensinando e instruindo as pessoas sobre a palavra de Deus em diversos temas. O conhecimento que eu vou passar a você ao longo desses dias, ao longo dessas aulas, serão importantes e suficientes para te empurrar a uma nova fase. Não é à toa que a nossa escola chama-se Mentoria Próximo Nível Espiritual. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a compreender quem eu sou em Cristo Jesus. Porque deixa eu te dizer, a mudança de todos os homens começa a partir do momento em que o mesmo conhece quem é. E deixa eu lhe dizer, como cristãos, a partir do momento que nós compreendermos quem nós somos, a nossa vida começa a mudar. Não é à toa que as maiores batalhas do inimigo, as maiores tentações do diabo, elas vêm exatamente para tentar distorcer a nossa identidade. Se você reparar, em Gênesis capítulo 3, a Bíblia nos ensina que Satanás, usando a serpente no jardim do Éden, diz a Adão e a Eva, especificamente a Eva, se comeres do fruto que Deus vos tem proibido, vocês serão como Deus, vocês serão semelhantes a Deus. Percebe que o diabo está a tentar a Eva, tentar Adão e a Eva, está a tentar a humanidade, tocando especificamente na sua identidade. Vocês vão se parecer a Deus. Parecer a Deus é exatamente aquilo que os homens já eram. Porque a Bíblia nos ensina que Deus fez um homem à sua imagem e à semelhança. Você percebe que o primeiro ataque que nós vemos na Bíblia, especificamente em Gênesis capítulo 3, é Satanás tentando fazer o homem cair, exatamente tocando na sua identidade. Quando nós pulamos Mateus capítulo 4, versículo 1 abaixo, a Bíblia nos ensina que Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia nos ensina que o diabo diz a Jesus, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo faz leitura da necessidade de Jesus e usando a necessidade de Jesus, ele tenta a identidade de Jesus, dizendo, se você é filho de Deus, repara que mais uma vez o diabo está tentando a identidade do Filho de Deus. Então você consegue perceber que a identidade não é uma coisa banal. A identidade não é uma coisa qualquer. A identidade ela é indispensável na vida do cristão. Quando o cristão compreende a sua identidade, o inimigo faz de tudo para distorcer a sua identidade. Então venha comigo, porque nós hoje vamos falar sobre a identidade distorcida e eu creio que será uma aula profundamente abençoadora. Uma vida vazia é reflexo de uma vida que não compreende a sua identidade. Uma vida vazia é reflexo de uma pessoa que não compreende a sua identidade. As pessoas que buscam por validação de forma excessiva, buscam por pessoas para elas se sentirem pessoas, buscam por aplausos para elas se sentirem importantes. São pessoas que deixam claro que ainda não compreenderam a sua identidade. Porque a partir do momento que nós compreendemos a nossa identidade, nós paramos de andar atrás das pessoas para nos tornarem quem nós já somos. Nós apenas assumimos aquilo que nós somos. Porque deixa eu te dizer, muita gente se define pelos elogios dos outros, assim como muitos se definem pelas críticas. Mas nós precisamos compreender que nem sempre o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam a nosso respeito, é de fato quem nós somos. A qualidade da vida do homem depende do tipo de conhecimento que ele tem. No meu livro, Depois do Fim, porque ninguém te conta sobre o recomeço, eu falo que aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Então deixa eu te dizer, parece que o mundo tem um grupo de elite, aquelas pessoas que são prósperas, aquelas pessoas que têm domínio próprio,
aquelas que têm dinheiro e que parece que vivem a vida espiritual numa performance ou numa dimensão superior a todos. Deixa eu te dizer que o que separa ou diferencia essas pessoas das demais não é o dinheiro que eles têm, não é o acesso que eles ganharam, é o conhecimento que eles têm, porque nós somos aquilo que conhecemos. E a partir do momento em que nós conhecemos aquilo que é correto, nossa vida começa a mudar. A Bíblia, a título de exemplo, ressalta essa compreensão e vamos juntos compreender isso segundo a palavra. Provérbios capítulo 12, versículo 8 diz o seguinte: o homem é louvado conforme o seu entendimento, mas o coração perverso será desprezado. Na linguagem de Ferreira de Almeida, atualizado, diz mais ou menos que o homem é considerado com base no tipo de entendimento que tem. Parafraseando, basicamente a Bíblia está nos ensinar que o conhecimento que nós temos é que determina a posição que nós obtemos diante da sociedade. E não somente diante da sociedade. É que o conhecimento que nós temos é o combustível que nos vai levar para um novo momento, que vai nos levar para uma nova fase. Então, esteja aqui nessas aulas. Pega o teu caderno, a tua lapiseira, a tua Bíblia e escreva tudo quanto você estiver ouvindo aqui que será útil para ti. Porque deixa eu te dizer, o que você não escreve, você esquece. E o que você esquece não tem poder para moldar ou empurrar a sua vida para o próximo nível. Até a nossa fé depende do tipo de conhecimento que nós temos. Não é à toa que em Romanos capítulo 10, versículo 17, apóstolo Paulo diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entenda, toda vez que você ouve a palavra de Deus, você obtém conhecimento da palavra de Deus. E esse conhecimento da palavra de Deus, quando criado de forma correta, nos faz viver o extraordinário. A base da fé é o conhecimento. Toda a fé que não está embasada no conhecimento bíblico, no conhecimento correto, é segundo a espiritualidade cristã, a teologia cristã, considerada uma superstição. Ela é vaga, ela não tem poder para moldar a nossa vida e dar os resultados que a palavra de Deus confirma que nós podemos ter. A identidade. E se nós estamos a tratar da nossa identidade, nós precisamos conhecer o que a palavra identidade sugere. A palavra identidade, ela é nascente da palavra idêntico. E idêntico traz a ideia de reflexo, ou seja, se eu disser esse tablet é idêntico ao outro, quer dizer que esse tablet é de certa forma ou possui de certa forma características que lembram o outro. Então não se pode falar de identidade de forma vazia ou de forma isolada. Identidade está ligado à correspondência, está ligado ao reflexo, está ligado à similaridade ou à semelhança. Aí nós começamos a questionar: a quem nós somos idênticos? De quem nós somos idênticos? De onde nasce a nossa identidade? Então quero te mostrar, segundo a palavra de Deus, o que ela diz a respeito da nossa identidade. Veja, acompanha comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo à nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem Deus os criou, macho e fêmea os criou. Portanto, nós vemos aqui algo interessante em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 27. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo à nossa semelhança. Repara que antes mesmo de Deus fazer o homem, Deus pensou em como seria o homem. Porque Deus não é um criador que primeiro faz e depois nomeia, que primeiro faz e depois determina, que primeiro faz e depois dá uma identidade. Primeiro Deus determina uma identidade e depois cria. A Bíblia nos ensina em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus pensou, Deus projetou o homem. Deixa-te dizer, nunca deixe que as pessoas te façam pensar que você é obra do acaso, porque Deus em momento nenhum fez um homem de forma casual. Deus nunca fez algo ou alguém e depois perguntou quem ele seria. Deus primeiramente pensa na identidade, pensa no propósito, pensa na missão e só depois é que Deus faz, materializa, realiza o que ele planejou. Veja, portanto, versículo 26 diz, Deus determinou,
façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E repara algo interessante. A Bíblia nos ensina que Deus determinou, façamos. Portanto, você consegue ver que é a Trindade aplicando-se na criação. Não é apenas o Pai que está dizendo, não é apenas o Filho que está dizendo, não é apenas o Espírito que está dizendo. É a Trindade, é o Pai, é o Filho, é o Espírito a dizerem, a determinarem que fará um homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Nós dissemos que a identidade está ligada ao idêntico. E quando nós queremos compreender qual é a identidade do homem, nós precisamos corresponder o homem a algo. O problema é que o homem tenta se corresponder a outros homens. E não é essa identidade que a ciência, a comunidade nos passou, que nós somos filhos dos nossos pais, que nós pertencemos a um país, que nós pertencemos a um lugar, mas na verdade isso não fala sobre a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade não está ligada aos homens, está ligado a Deus. Por isso a Bíblia diz, então Deus determinou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repara que a Bíblia diz, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. São termos usados de forma pluralizada para mostrar que nós somos idênticos ao Pai, para mostrar que a nossa imagem se parece à imagem do Pai, para mostrar que nós somos similares ao Pai, e não somente ao Pai, mas ao Espírito e a Cristo. Portanto, quando nós lemos a Bíblia, nós claramente conseguimos compreender que a identidade do homem está ligada a Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem do Pai, é a imagem do Filho, é a imagem do Espírito, é a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixa-te mostrar algo interessante aqui. Veja que primeiramente o texto diz, Deus determinou, façamos o homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar. E o texto continua dizendo, você vai perceber que Deus primeiramente faz a identidade do homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E só depois Deus mostra o propósito do homem dominar sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam nos céus e sobre os peixes ou outros animais que estão na água. Então você consegue perceber claramente em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que a nossa identidade procede ao nosso propósito e à nossa visão. O grande problema é tentar descobrir o nosso propósito sem tentar compreender a nossa identidade. O nosso propósito está em nós tentarmos buscar a nossa missão em Deus sem entendermos a nossa identidade. É por isso que você vai ver uma das responsabilidades ou missões mais importantes, que é ir em todos os lugares e pregar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 20 abaixo, Jesus diz, ide em todos os lugares, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas entenda, Jesus nunca antes mandou os discípulos irem pregar o Evangelho sem antes de dizer que vocês agora são filhos de Deus. Quando lhes ensinou, todas as vezes que vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, mostrando para eles que vocês não são apenas missionários, mas vocês são filhos de Deus. Porque toda vez que Deus te dá uma missão, sem mostrar a tua identidade, você está mais próximo de fracassar. Toda vez que Deus te revela o seu propósito, sem antes te revelar a sua identidade, você está mais próximo a fracassar. É por isso que em Gênesis capítulo 1, antes mesmo de Deus revelar o propósito do homem, o propósito da humanidade, ele revela a identidade da humanidade. Porque todo mundo pode dominar, mas a qualidade do domínio depende da identidade. Não é à toa que o diabo, de certa forma, recebeu poder ou permissão da parte de Deus para dominar, mas o domínio dele é maquiavélico, é maldoso e é mau. Por quê? Porque o tipo das ações, porque a qualidade das obras determinado será e é pela identidade. O mundo jaz pelo maligno. É só você olhar para as catástrofes e como o mundo está. E quem é causador de tudo isso, ou da maioria disso tudo? O inimigo. Por quê? Porque as obras do inimigo estão completamente alinhadas com a identidade do inimigo. Então, se você
quer compreender o seu propósito, se você quer cumprir a sua missão em Deus, se você quer viver de forma excelente, você precisa primeiramente conhecer a sua identidade em Cristo Jesus. Precisa primeiramente conhecer a sua identidade segundo as Sagradas Escrituras. Então, nós conseguimos ver claramente que, segundo a Bíblia, o homem foi feito à imagem e conforme a semelhança de Deus. E você vai reparar que não tem como o homem se definir sem Deus. Não há como o homem dizer qual é a sua identidade, sem dizer de quem ele é idêntico. E você vai perceber que as ciências da natureza, biologia, química, bioquímica, fisiologia e as demais ciências, até psicologia inclusive, vão definir o homem de fora, tentando entender ele de dentro. Só que o homem não se define por fora, o homem se define por dentro. Não é à toa que o homem é conforme a imagem e semelhança do Pai. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a imagem da Trindade. E o homem é corpo, é alma e é espírito. E o homem não se define pelo seu corpo. O homem não se define o homem não se define pelo seu corpo. O homem não se define simplesmente pela sua alma. O homem se define pelo seu espírito. O espírito é onde começa a definição do homem. E infelizmente, nós muitas vezes queremos nos definir, queremos conhecer a nossa identidade, estudando a psicologia, estudando a sociologia, estudando a antropologia. Só que todas essas ciências vão dizer quem o homem é de fora, tentando chegar dentro. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz quem nós somos, de dentro, e trazendo as nossas definições mais profundas para fora. Deixa eu te explicar o seguinte, o problema é que muitas das vezes nós nos definimos de fora e queremos trazer essas convicções dentro e queremos nos mover por aquilo que nós usamos para nos definir de fora, quando na verdade nós somos diferentes. Deixa eu te dizer, ninguém conhece melhor uma criação do que o Criador, ninguém conhece melhor um produto do que o produtor. Ninguém conhece melhor o homem do que Deus, porque Deus é quem criou o homem. Então, se você quer conhecer a sua identidade, você não deve recorrer aos que os homens dizem, você não deve recorrer aos que os homens afirmam, você deve recorrer ao que a palavra de Deus afirma, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus, porque na palavra de Deus se conhece a mente de Deus, na palavra de Deus está espelhada quem nós somos, está espelhado quem nós somos. A nossa identidade é conhecida pela palavra de Deus. Não se defina pela psicologia, não se defina pela sociologia, não se defina nem sequer pelo que os homens vão dizer, porque a psicologia, a sociologia e as demais ciências são importantes e nos ajudam sim a entender quem nós somos, ajudam-nos a entender, mas elas não dizem quem nós somos, porque todas essas ciências são experimentais. E uma das maiores fragilidades das ciências é que hoje uma coisa é verdade, mas amanhã ela para de ser verdade. Mas o que a Bíblia nos ensina, o que Deus diz, nunca cai por terra, ela permanece para sempre. Deus te conhece, Deus conhece a sua identidade, Deus conhece quem você é. E repara que a palavra identidade está ligado a quê? Ao idêntico. E o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não tem como o homem conhecer quem ele é sem conhecer quem Deus é. A fonte do homem é Deus. Você nunca vai entender muito bem a luz sem estudar a lâmpada. O homem é a luz e Deus é a lâmpada. E quanto mais a luz se desassocia da lâmpada, mais a luz fica fraca e ela se perde. Com isso quer dizer que quanto mais nós nos afastamos conscientemente ou inconscientemente de Deus, menos nós conhecemos quem nós somos. Deixa eu te dizer que o inimigo busca de todas as formas te afastar de Deus, para que você se afaste da clareza, para que você se afaste da certeza, para que você se afaste do conhecimento de quem de fato que você é. Porque quanto menos você souber quem é, quanto menos você saber quem és, quanto menos você souber quem você é, mais fácil você vai se entregar para as propostas do inimigo, para as propostas do mundo, para as palavras das pessoas. Eu não quero dizer que o autoconhecimento gera a prepotência, mas o autoconhecimento gera solidez, gera fundamento.
quando nós nos conhecemos, nós não somos levados por qualquer pessoa. Nós não somos movidos por nada nem por ninguém. Veja que a Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 4, que o diabo tenta Jesus. Tenta para quê? Ele busca por validação de Jesus. Ele tenta Jesus para que Jesus valide se ele é filho de Deus ou não. Se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Não. Jesus sabia firmemente quem ele era. Por isso Jesus não respondeu conforme ele esperava. Muitas das vezes, muita gente cede às propostas do inimigo, porque não tem de forma enraizada, não conhece de forma enraizada, não acredita de forma profunda em quem ele é. Deixa de dizer que aquele que busca provar, quer de facto provar para ele mesmo que é alguma coisa. Porque quem de facto sabe que é, não busca provar, não busca por validação. Isso não gera autossuficiência. Isso gera fundamento e solidificação naquilo que nós somos. E eu sei que isso é interessante. E um dia desses, com mais calma, e vai ter uma aula específica onde eu vou falar sobre o ataque do inimigo, sobre a nossa identidade, nosso propósito e a nossa missão. Mas hoje vamos ainda refletir sobre a identidade distorcida. Então você vai perceber que com o passar do tempo, a nossa identidade foi corrompida. E quando é que a nossa identidade foi corrompida? Quando o inimigo entende aquilo que o homem é e aquilo que ele parou de ser. Quando o inimigo entra no meio do jardim, usando da serpente, faz com que Adão e Eva caiam. E da caída de Adão e Eva se manifesta, se instala a ruptura da relação entre o homem e Deus. Não é à toa que Isaías escreve que os nossos pecados fazem-nos separação entre nós e Deus. Aí você percebe que o pecado, quando se instala, o homem é separado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você vai conseguir perceber que quando o pecado entra, por causa de ciúmes, por causa do poder da identidade, o inimigo tenta Adão e Eva, tentando a sua identidade, fazendo com que eles tentem ser como Deus, tentem saber quem eles são, tentem se parecer com Deus, quando na verdade já eram. Apenas ensina que aí se estabelece uma ruptura. A relação que o homem tinha com Deus é desfeito, é quebrada. E é exatamente nesse momento que a nossa identidade distorce. É a partir desse momento que a nossa identidade é corrompida. Quando Adão e Eva pecam, Deus lhes dá as consequências. Deus começa a ditar as consequências dos seus pecados. E você percebe que no final de tudo, o homem, Adão e Eva, são expulsos do jardim do Éden. E deixa eu te dizer, quando o homem se afasta da fonte, o homem perde a referência. E quando o homem perde a referência, o homem corrompe a identidade. Quando o homem se afastou, quando o homem pecou, o homem exatamente perdeu a sua identidade em Cristo Jesus. E é exatamente aí, nesse ponto, em que muita gente ainda se encontra. Porque quando em Adão nós somos condicionados ao pecado, entra o inimigo com maior legalidade para nos escravizar, para nos tentar e nos levar à caída. E é exatamente por essa condição que muita gente se define pelo que possui, pelo que ouve e pelo que sente. Muita gente acha que ele é o que sente. Muita gente, quando está feliz, ela diz que é feliz. Quando está triste, se define como uma pessoa triste. Quando tem dinheiro, ela considera-se uma pessoa rica. E quando não tem dinheiro, ela considera-se uma pessoa pobre. Muita gente se define pelo que os outros dizem. E há ainda aqueles que se definem pelo que possuem. Mas todas essas pessoas mostram a pobreza que têm do conhecimento a respeito da sua identidade. Porque todas essas variáveis, elas literalmente variam. E a nossa identidade não é variável, a nossa identidade é definitiva. A nossa definição, ela é específica. A nossa definição, ela é plasmada, ela não varia, ela não é superficial, ela não é circunstancial. E sempre que o homem se definir circunstancialmente, o homem falhará para cumprir com seu propósito e a sua missão. Está explicado o porquê que muita gente vive com crise de ansiedade, depressão, pânico e assim por fora. É porque eles não compreendem, não compreenderam o seu propósito
Mas a história termina por aí? Não, certamente que não. A história não termina por aí. A Bíblia nos ensina que Deus resolve o nosso problema. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo gratuitamente justificados. Ai, 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 por causa de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos justificou. Cristo Jesus nos santificou. Cristo Jesus nos volta de onde nós saímos. Veja, o texto diz que porque todos estão destituídos da glória de Deus. Porque em outras versões está escrito, todos foram separados da presença de Deus, sendo gratuitamente justificados. Em palavras simples, nós fomos separados, mas a história não termina na separação. A nossa identidade não ficou ofuscada apenas na separação. Nós temos uma nova identidade, como a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 1, versículo 26 abaixo, você vê claramente que o homem é criatura de Deus, que tem a imagem de Deus e que é semelhante a esse Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia em João capítulo 1, versículo 12, você compreende que nós não somos apenas criatura, nós agora somos filhos, porque criatura tem mãos de Deus, criatura foi feito com a mão de Deus, as impressões digitais da criação de Deus ainda permanecem em nós, mas nós não somos apenas criatura, nós agora somos filhos que têm a imagem e semelhança de Deus, e isso é perfeito. Mas deixa eu te dizer, irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A nossa imagem e semelhança a Deus havia sido corrompido, mas agora em Cristo Jesus, a nossa imagem é restituída, a nossa semelhança com Deus é restituída. Mas repara que a nossa imagem e semelhança com Deus não é restituída no nível perfeito como o antigo Adão tinha. Por quê? Porque nós já experimentamos a justificação, nós já experimentamos a santificação, mas nos aguarda a glorificação. Na glorificação, nós seremos literalmente imagem e semelhança de Deus, como noutra hora nós fomos. Mas entenda, embora que numa proporção menor, nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus. Glórias a Deus, porque quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus, que são a imagem e a semelhança de Deus. Quando o homem se afasta da fonte, perde referência. Quando o homem se afasta da fonte, o homem perde a luz. E quando o homem perde a luz, o homem perde o conhecimento, a clareza de quem ele é. Mas esse problema Jesus resolveu quando morreu na cruz. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vocês que antes foram expulsos do jardim, vocês que antes tiveram a sua imagem distorcida, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ai, 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 ai. Você entende? Quando nós estamos perto da fonte, nós conhecemos quem nós somos. Quando nós nos afastamos da fonte, nós distorcemos ou nós temos corrompido, nós temos de forma difusa a imagem de quem nós somos, a imagem daquilo que nós pertencemos, de quem ou a quem nós pertencemos. Mas agora esse problema foi resolvido, como a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas vós que antes estavas longe, fostes aproximados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos próximos de Deus, e logo se estamos próximos de Deus, a nossa identidade é clara, a nossa identidade é definida, a nossa identidade é conhecida. E como nós devemos fazer para conhecer? Nós devemos estudar a palavra de Deus. Mas deixa eu te mostrar mais um texto bonito que fala sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 24 diz algo maravilhoso. Entenda o que a Bíblia diz. E vistam-se, uau, oh glórias, e vistam-se do novo homem, criado segundo Deus. Ai, 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 em justiça e santidade, que provém da verdade. Vejam o que a Bíblia está dizendo. Vistam-se do novo homem. Vistam-se do novo homem. Consegues perceber? Esse texto não fala apenas do novo homem. Nos versículos anteriores ele fala do velho homem. Mas aqui ele está dizendo, vistam-se do novo homem. Quem é o velho homem? O velho homem é o homem corrompido por Adão. Aquele que muitos ainda estão nessa condição. Muita gente ainda está nessa condição. Todas as pessoas que não estão em Cristo Jesus ainda são velhos homens. Estão na condição que Adão os sujeitou. Mas a todos quantos estão em Cristo Jesus são novas criaturas. E a Bíblia diz, vistam-se
do novo homem. Esse novo homem, qual é a característica? Foi criado segundo Deus. Você consegue perceber? Esse homem foi criado segundo, entende? Em semelhança de Deus. Deixa eu abrir outras versões. Uau, 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 uau. Bíblia na versão King James diz assim: a vós revestirdes do novo homem. Se revistam, revestir é porque já tem alguma vez. Revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Glórias a Jesus. Quando Adão peca, ele para de ser semelhante a Deus. A sua identidade torna-se distorcida. Mas esse novo homem, glórias a Jesus, acessado em Cristo Jesus, é o quê? É criado para ser, veja, para semelhante, para propósito, para ser semelhante a Deus. E Jesus não falhou na sua morte e ele não falhou no seu propósito. Portanto, esse novo homem volta a ser semelhante a Deus. Glórias a Jesus. Mas deixa eu te mostrar algo. A Bíblia diz assim, eu estou aqui com a Bíblia que mostra a palavra usada no original. A palavra usada no original para se referir ao novo é kainos. É kainos. A palavra kainos significa novo. Novo quanto à forma. Que significa recentemente feito. Ai, ai, ai. Ele está dizendo então que vocês agora são um novo homem. Um homem recentemente formado, um homem fresco, um homem recente, um homem não usado, um homem não visto, um homem novo quanto à substância, um homem novo quanto à natureza. A palavra kainos também é usada para falar de um novo tipo. A Bíblia está dizendo que nós somos um novo tipo de homens. Nós não somos homens caídos, colocados na condição de Adão. E nós não somos mais homens e imagem e semelhança de Deus, como esteve Adão e Eva. Não, não. Nós somos um novo tipo de homens. Um novo tipo de homens. Veja, aqui outra palavra que é usada para se referir a novos. A partir da palavra kainos é também sem precedentes, sem precedentes. Consegue entender isso? Sem precedentes. Um homem novo, um homem comum, um homem inédito. E deixa eu te dizer, amigo, o inimigo vai te tentar sempre. O inimigo vai tentar fazer com que você se defina com base ao que você foi, com base ao homem caído, com base ao homem que se afastou de Deus. Mas aqui nós vemos que a palavra kainos é usada para se referir a um homem comum, um homem inédito, um tipo diferente, um tipo incomum de homem. Você já não é quem era, você já não é quem foste, você não é o que os homens definem. E eu não falo isso para cuidar, eu não falo isso para te animar, eu falo isso porque a palavra de Deus confirma isso. Amado irmão, quem nós somos em Cristo Jesus? Somos diferentes de quem nós éramos. A nossa imagem foi distorcida, mas ela foi renascida em Cristo Jesus. Agora a pergunta que se faz é: quais são as heranças que você tem em Cristo Jesus? Quem você de facto se tornou em Cristo Jesus? Quais heranças vocês têm? Quais heranças você tem? Quais equivalências? Quais virtudes? Quais qualidades você tem em Cristo Jesus? Essas perguntas e muitas mais eu vou responder ao longo das próximas aulas. Fica ligado nas próximas aulas. Eu te peço que partilhes. Eu te peço que deixes no comentário o que você achou desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dessa aula. Deixe as tuas dúvidas nesse vídeo. Deixe as tuas dúvidas nos comentários. Partilha essa aula com o número máximo de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe. Fica atento, porque na próxima quarta-feira nós teremos a próxima aula. Deus em Cristo Jesus abençoe você. Amém.